Eu quero começar registrando aqui o excelente trabalho que foi feito, realizado pela colega deputada Renata Abreu. A deputada Renata Abreu foi a relatora do PERSE lá atrás, o PERSE que esse Congresso aprovou, dando um benefício a tempo determinado, por prazo determinado, até 2027, portanto, por 5 anos, ao setor que mais penou durante a pandemia, o setor de eventos, de turismo, hotelaria. E esse setor, diga-se de passagem, se programou para os próximos 5 anos. Assumiu, contraiu dívidas, celebrou negócios, criou uma expectativa de um ambiente de trabalho baseado num benefício por prazo determinado. Então, você pensa o quê? Que você tem aí uma segurança jurídica. Aliás, diga-se de passagem que o STJ já entendeu que quando você dá uma alíquota zero, isso equivale a uma isenção. E isenção dada com prazo determinado, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não pode ser revogada sequer por lei, porque é aí que mora a segurança jurídica. Um benefício a prazo determinado e uma isenção ou uma alíquota zero significa um benefício a prazo determinado e com condicionantes, por exemplo, inscrição em cadastros. A condição não tem que ser onerosa, mas uma condição faz com que se torne imutável no cenário jurídico este benefício, para surpresa muito desagradável de todos do setor e deste Congresso, que vê o seu trabalho sendo jogado por terra. O governo, ao apagar das luzes do ano passado, edita uma medida provisória 1202, acabando com o benefício, simplesmente acabando com o benefício. Esse parlamento viu a lei aprovada por si, com amplo debate, inclusive com veto derrubado, ser maltratado, ignorado por esse governo, que não é muito afeito mesmo a manter acordos, a manter a palavra e a ter uma previsibilidade dos seus gastos, muito pelo contrário. O setor se organizou, veio aqui, buscou esse parlamento. Foram inúmeras as audiências públicas que nós fizemos na Câmara e no Senado, inúmeras, em que o setor mostrou os prejuízos gigantescos que a revogação do programa de recuperação, vejam, é um programa de recuperação, não é benesse não, é um programa de recuperação, sofreria com a revogação do PERSE. Nós trabalhamos, e eu confesso que participei, sentei na mesa para debater, para negociar, ofereci emendas, propus que fosse preservado ao menos aqueles setores que trabalham sob o regime de lucro presumido. E depois de muita conversa, a gente viu que era muito importante também que aqueles do lucro real também tivessem a preservação do benefício para si. E foi aí, então, que nós sentamos à mesa novamente para conversar, no Colégio de Líderes, eu como líder da minoria, o presidente Arthur Lira sempre muito atento também, e a nossa relatora Renata Abreu bastante receptiva. E propostas foram surgindo, e eu quero aqui registrar que, mais uma vez, uma proposta da minha parte foi acolhida pela relatora. E essa proposta é que o setor que utiliza o lucro presumido
mantivesse o regime de recuperação, o programa de recuperação, até 2027, a princípio. Depois se diminuiu para 2026. Mas que não houvesse uma alteração para as empresas do lucro presumido. Essas empresas ficaram 100% com o benefício, tal qual anteriormente, a medida provisória, até o final do programa, agora jogado para 2026. Então, eu agradeço a Renata Abreu, ao presidente Lira, aos colegas do Colégio de Líderes, porque foram sensíveis, porque nós sabemos que mais de 80% das empresas do setor são empresas que trabalham com o regime do lucro presumido. E nós sabemos também que para a Receita, você tendo as empresas do lucro real, elas respondem por quase 90% da arrecadação. Então estava muito bom para o governo isso, mas o governo quis mais. Ele quis redução de quinais, ele quis colocar um recadastramento das empresas. E tem um detalhe, muitas empresas que operam pelo lucro real, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, elas não tinham o cadastro. Então, uma outra sugestão seria que se abrisse um prazo para que essas empresas pudessem se filiar ao cadastro, porque ele não era obrigatório. E veio uma portaria que impôs esse cadastro para a concessão do benefício. E depois veio uma lei que diz também sobre esse cadastro, que impôs esse cadastro, mas as empresas, muitas não se cadastraram, porque como a lei não previu benefício para elas, elas acharam que não teriam direito. Então, algumas realmente se cadastraram entre a portaria e a lei, mas nem todas. Então, eu vejo aí, enxergo aí uma iniquidade, porque várias empresas que tiveram prejuízo durante a pandemia, foram obrigadas a fechar suas portas, ou que conseguiram se manter abertas, graças ao programa também que permitia que o governo pagasse durante 6 meses o salário dos empregados do governo Bolsonaro, mas essas empresas não puderam usufruir do PERSE com o advento daquela portaria que impôs um cadastro que não era obrigatório anteriormente. Então, por conta de tudo isso, mas louvando a capacidade da relatora de construir um projeto que, ao que parece, de certa forma, vai atender ao setor, às empresas que trabalham com o lucro real, não integralmente, e que vai preservar as empresas que operam com o lucro líquido, eu tenho que fazer esse reconhecimento, mas não posso concordar com a mudança do programa, porque essa mudança só está sendo feita porque esse governo é um governo perdulário. É um governo que não tem o menor compromisso com as contas, com o equilíbrio fiscal, com o espaço fiscal. Não tem equilíbrio. A gente sabe que as promessas desse governo de equilíbrio fiscal, de obedecer às metas, todas essas já foram para o brejo. Está tudo lá no projeto da LDO para 2025, o abandono da promessa de déficit zero, que chocou o mercado e fez com que o dólar disparasse. Os preços, a inflação, tudo disparando agora, por conta da irresponsabilidade fiscal desse governo. Então, por conta de tudo isso, eu não posso votar a favor do PERSE, porque eu tenho a convicção de que esse programa que foi concedido no governo Bolsonaro, por esse Congresso, ele poderia continuar integralmente e deveria, em nome da segurança jurídica, até 2027, se esse governo não fosse um desgoverno,
se não estivesse gastando dinheiro, dando prejuízo para as estatais, novamente desvios, novamente a Petrobras sendo atacada, tantas estatais dando prejuízos bilionários. E é por conta disso que eles precisam de arrumar dinheiro, de qualquer forma, taxar. Precisam buscar dinheiro. E quem é que paga? É quem empreende. E também aqueles que trabalham de carteira assinada, que dependem de empresas para lhes oferecer uma oportunidade de trabalho. Então, por conta disso tudo, a minoria não pode concordar com o projeto, embora reconheça, melhor esse do que a medida provisória. Mas pela segurança jurídica e por respeito ao setor, nós não podemos votar favoravelmente. Muito obrigada, senhor presidente.